graça e a paz, irmãos. Feliz domingo, amados irmãos e amadas irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma escola dominical, debaixo dos cuidados do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Provérbios 8, de 32 a 35, que nos diz assim: Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus nessa manhã? Oremos ao nosso Deus. Pai, te agradecemos pela semana que o Senhor nos deu e por esta nova semana que se inicia. Obrigada pelos irmãos e irmãs que completaram o ano de casamento, completaram também mais um ano de natalício, que o Senhor cuidou de todos nós, de todos eles, Pai. Abençoa os que precisam de saúde, o Senhor Aldo, o pai de Jaqueline, Ceissa, filha de Nevinha, a mãe de Isabel, tia Carminha, que é a tia de William, seja com todos esses que precisam do Senhor na saúde, Pai. Nos dá um dia de paz na Tua presença, abençoa que possamos aprender mais do Senhor neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Abençoa todos nós, Pai, precisamos do Senhor, que as tempestades não nos deixem esmorecer, mas renove todos os dias a esperança do nosso coração, que o nosso olhar esteja fito no Senhor, que é o nosso auxílio e socorro bem presente na angústia. Nosso coração se encha de esperança e de paz todos os dias e retira de nós, a começar em mim, toda a ansiedade que muitas vezes quer dominar o nosso ser. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa grandemente. Feliz domingo para todos os irmãos, na doce companhia do Senhor. Amém? Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Vamos hoje começar mais uma escola bíblica dominical online. E vamos hoje entrar na nossa lição de número 3, uma lição muito importante, uma riquíssima lição, muito edificante. E vamos juntos, então, aprender o que temos como proposta na nossa lição hoje. O título da lição é o seguinte, irmãos: A gravidade da idolatria. Melhor ter muito cuidado. Texto básico, Isaías 42:8. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Acompanhe comigo a leitura da introdução. Vivemos em uma sociedade plural, que incentiva o crescimento de múltiplas religiões. Vivemos em um país tropical, herdeiro de uma miscigenação racial, cultural e religiosa. Nas escolas públicas, ultimamente, tem havido incentivo para o ensino de religiões africanas, sob a justificativa que dessas religiões é que vem a nossa herança cultural e formação brasileira. Em face disso, pode parecer antipática e fora de moda a mensagem bíblica sobre o Deus único. Afinal, quem não sabe hoje que os cristãos creem que esse Deus enviou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz a fim de pagar o preço dos nossos pecados? Quando evangelizamos, até parece que não estamos levando notícias tão boas. Bom, pela leitura da introdução, irmãos, a gente pode perceber, né, que a lição vai tratar de uma coisa muito importante, que é a missão da igreja, o nosso papel, o papel da igreja de anunciar as boas novas. E a igreja enfrenta muitos desafios. São vários os desafios que se apresentam diante de nós e nós temos de enfrentá-los. Então, vamos pensar um pouco sobre este assunto. Bom, o tópico 1, grandes desafios. 3 acusações comuns que os cristãos enfrentam hoje por confessarem fé na exclusividade de Jesus são: 1. Arrogantes por não considerarem outras religiões igualmente válidas e verdadeiras. 2. Retrógrados por afirmarem que só existe um único Deus e um único livro que o revela. E, por último, irrelevantes, porque afirmar hoje a exclusividade de Deus não dialoga com as necessidades reais das pessoas. São grandes, portanto, os desafios que a igreja tem, tanto para pregar o evangelho, como para preparar os crentes para lidarem com a realidade. Bom, nós vamos hoje, irmãos, nos ater à primeira parte da lição, porque este assunto é muito importante e até como orientação
para os professores nesta lição, nós fomos orientados a realmente abordar estes três, falar sobre esses três desafios que se apresentam diante da igreja. São três acusações que os cristãos enfrentam. São chamados de arrogantes, retrógrados e também de irrelevantes. Então, vamos pensar um pouco sobre este assunto, muito importante, que diz respeito à nossa missão aqui na Terra de pregar a Boa Nova. Bom, em primeiro lugar, os crentes são, com frequência, chamados de arrogantes, por não considerarem outras religiões igualmente válidas e verdadeiras. Bom, irmãos, antes de tratar especificamente sobre este tópico 1, esta primeira acusação, eu quero trazer aqui uma definição para a religião. Por quê? Porque muitos irmãos em Cristo, eles têm uma dificuldade, eles têm uma repulsa, não gostam de classificar o cristianismo como religião. Em parte, eles têm razão, mas nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Bom, não é totalmente errado chamar o cristianismo, classificar o cristianismo como uma religião. Um primeiro exemplo que vem à minha mente é João Calvino, quando de sua obra máxima, que é As Institutas da Religião Cristã, ele a chamou exatamente assim, Institutas da Religião Cristã. Muitos crentes, eles não gostam de classificar o cristianismo como religião, porque esta palavra religião, ela evoca as práticas, as regras, ordens, normas, o que dá, às vezes, uma ideia, traz uma ideia de legalismo, mas não é totalmente errado e não há nada inerentemente mal na palavra religião. Bom, eu trago aqui duas definições do dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário bem tradicional, clássico, na sua versão online. Eu quero que você esqueça, por enquanto, aquela definição clássica, etimológica, que é religião, vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus, babababa. Esqueça isso por enquanto. Mas as definições do dicionário Merriam-Webster dizem assim: primeiro, religião é o serviço e adoração a Deus e ao sobrenatural. Não sei qual foi a intenção dos editores do dicionário, mas colocaram Deus com D maiúsculo, por ser um dicionário tradicional. Não sei se eles quiseram se referir ao Deus cristão, ao Deus da Bíblia, ou apenas colocaram assim por uma questão de respeito à divindade, ou a um nome que representa todas as demais divindades. Não sei. Mas o fato é que está lá, o serviço e a adoração a Deus. Nenhum cristão vai resistir a esta definição. Está correto. Nós até falamos muitas vezes na igreja sobre culto como um serviço prestado a Deus e também ao próximo. Então, serviço e adoração a Deus. E uma segunda definição, é nesta segunda que alguns crentes têm mais dificuldades, que é um conjunto pessoal ou sistema institucionalizado de atitudes, crenças e práticas religiosas. Esta ideia traz, este conceito evoca um pouco a ideia de legalismo, de normas, de preceitos meramente humanos. Mas vamos entender um pouco mais. Vou trazer agora dois versículos bíblicos que vão nos ajudar a entender. Bom, veja só. Mateus 23, 23, palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Então, veja qual é o cerne da questão aqui. Jesus, ele está criticando os escribas e fariseus, chamou esse pessoal de hipócritas, porque eles estavam observando, com muito zelo, com muito rigor, o dízimo. Eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Porém, esse pessoal estava rejeitando, negligenciando, melhor dizendo, o mais importante da lei, a alma da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí, a prova de que Jesus ratifica, ou seja, concorda, confirma, concorda com a prática do dízimo, uma prática institucionalizada dentro do judaísmo,
é que ele diz, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem fazer as duas coisas, dar o dízimo, mas não pode se esquecer do mais importante que o dízimo é a justiça, a misericórdia e a fé, porque são a alma da lei. Bom, aqui para nos ajudar, eu quero trazer uma definição para o que vem a ser institucionalizar. Institucionalizar significa incorporar num sistema estruturado e, com frequência, altamente formalizado. Então, a prática do dízimo era algo institucionalizado no judaísmo e era uma prática bíblica, e tudo isso estava incorporado num sistema estruturado. Tinha que se apresentar o dízimo ao sacerdote. Tudo certo, nada errado, porque era uma ordenança bíblica. Agora, o segundo versículo. São 3 versículos, Marcos 7, do 7 ao 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Marcos 7, do 7 ao 9. Aqui já vemos uma outra questão. Jesus está criticando agora a institucionalização, ou seja, a incorporação num sistema estruturado de regras que não eram bíblicas. Eles estavam incorporando como práticas que deveriam ser observadas meramente humanas. E ele diz, veja que palavra duríssima, vocês dão um jeitinho, jeitosamente, rejeitam o preceito de Deus para guardarem a sua própria tradição. No início da passagem, são doutrinas que são preceitos de homens, meramente humanas. Ou seja, o problema não é institucionalizar. Veja o destaque que eu dei aí. Mas o que é institucionalizado? Um outro exemplo que não está aqui no slide, mas eu vou dizer agora, é que Jesus, ele também falando sobre o dízimo, quando cura um enfermo, ele diz, agora vá ao sacerdote e apresente o que define a lei de Moisés, que a lei de Moisés diz que você deve apresentar como oferta ao sacerdote. Jesus estava confirmando ali, ratificando aquela prática institucionalizada, que não havia nada de errado em institucionalizar aquilo, porque era uma prática bíblica. Então, mais uma vez, o problema não é incorporar num sistema estruturado com regras formais coisas bíblicas, mas institucionalizar, colocar como regras que devem ser observadas preceitos meramente humanos e, mais ainda, colocar isso acima do que é bíblico. Nossa igreja, por exemplo, é organizada, uma instituição religiosa, ela tem suas regras, é um sistema estruturado com formalidades, e nós devemos lutar sempre para que prevaleça sempre o amor, a justiça, a fé e a misericórdia. Nunca sobrepor a tradição ao que é bíblico, ao que é realmente importante em termos de evangelho. Mas não há nada de errado em institucionalizar. É preciso dar atenção, a atenção certa ao que realmente merece atenção. Quando nós não damos atenção ao que realmente merece atenção, estamos indo para uma direção perigosa, e este que é o problema. Então, ficou bem claro, né? Então, não há o que temer no que diz respeito ao cristianismo ser classificado como religião. Tá bom? Então, quando um cristão diz, não, cristianismo não é religião, cristianismo é vida, é relacionamento, é mais do que religião, em parte estão corretos. Mas nunca esquecer que cristianismo é religião também. Então, voltando aqui para as definições, vamos ver aqui. Serviço e adoração a Deus. Lá em Atos capítulo 6, quando aconteceu ali o que nós chamamos a instituição do diaconato, ali nasceu o diaconato, era um problema que aconteceu ali entre as viúvas gregas, dos judeus de fala grega, estavam reclamando, protestando, porque não estavam recebendo a devida atenção, estavam sendo postas de lado ali, em detrimento, estavam dando atenção mais às viúvas dos judeus de fala hebraica, e as viúvas dos judeus de fala grega
estavam sendo negligenciadas. E aí os irmãos disseram, olha, não podemos deixar o ministério da palavra e da oração, vamos escolher homens aqui de boa reputação para este importante negócio. Então, estava nascendo ali um sistema, um esquema, uma estrutura formalizada, um esquema estruturado de pessoas para ajudarem as viúvas, enquanto outros cuidavam do ministério da oração e da palavra. E isso era serviço e adoração a Deus. Tudo estava sendo feito ali para a glória de Deus. Então, quando uma pessoa diz, não me dê religião, me dê Jesus, ela está, em outras palavras, dizendo, eu não quero nada que diz respeito ao serviço e adoração a Deus. Então, há uma incoerência nessas falas desses irmãos. Se você quiser se aprofundar nesse tema, sugiro um artigo do Vincent Chong, eu acho que é assim que se pronuncia, um artigo muito interessante sobre cristianismo e religião, está lá na página da editora Monergismo, você pode pesquisar no Google e você vai achar, e ele discorre com mais propriedade até, e fala, claro, muito mais sobre este importante assunto. Mas vamos continuar. Sim, então, enquanto religião, com suas, no sentido meramente prático, um sistema de crenças institucionalizado, de atitudes, crenças e práticas, os cristãos, nós não temos nada contra as demais religiões. Não, essa acusação cai por terra. Aliás, diga-se de passagem, os cristãos são os que mais se preocupam com a liberdade religiosa. Temos muitas organizações, eu poderia citar algumas aqui, vou citar só, por exemplo, a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que se preocupa com a liberdade religiosa. São todos cristãos, juristas evangélicos, se preocupando com a liberdade religiosa. Saiu um livro agora de direito religioso, publicado pela editora Vida Nova, que está sendo muito bem aclamado pela crítica, um livro importante que trata dessa temática, escrito por cristãos. Então, é uma acusação infundada, porque nós nos preocupamos sim com a liberdade religiosa e queremos a liberdade para também pregar o evangelho, que é a boa nova de salvação. Agora, quando a gente vai falar de religião verdadeira, aí é outra coisa. Por que o cristianismo é a religião verdadeira? Porque ela foi e é divinamente revelada. Revelada na Bíblia como a religião verdadeira, e vemos essa prova na inspiração da Bíblia, na veracidade dos relatos. A Bíblia cita datas, ela é muito bem, ela coloca com muita clareza eventos históricos datados, um livro com a diversidade de autores imensa, com um intervalo do Antigo Testamento para o Novo, período interbíblico que durou mais ou menos 400 anos. Mesmo assim, o Antigo Testamento concorda com o Novo, a gente vê que tudo corrobora ali. Então, é uma religião divinamente inspirada, então é diferente porque das outras religiões. Se a gente for comparar só com o islamismo, irmãos, o islamismo tem no mínimo de 3 a 4 séculos, ele nasceu mais tarde do que a religião cristã, a religião judaica e a religião cristã. Então, no quesito historicidade, nós já ganhamos logo de cara. Vamos para frente. São chamados de retrógrados os crentes, por afirmarem que só existe um Deus e um único livro que o revela. Bom, esta acusação, irmãos, ela é inevitável, é inescapável, não há como nós fugirmos dela, e está profetizado aí na Bíblia. É bem verdade que muitos chamam de retrógrados com sinceridade. Olha, vocês são ultrapassados, que é isso? Sem nenhuma maldade, digamos assim. Mas vemos com frequência essa acusação em tom de ironia, em tom sarcástico, em tom de zombaria. Nesse sentido, a Bíblia já nos alerta. 2 Pedro 3, versículos 3, parte A do versículo 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Promessa da vinda do Filho de Deus. Zombando, perguntando, e aí, ele não vem? Segunda referência, Judas, versículos 17 e 18. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam,
no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Isso foi dito pelos apóstolos, a gente encontra em Efésios, Colossenses, se eu não me engano, há também algumas referências falando sobre esses escarnecedores que viriam e vieram, sempre existiram e hoje a gente vê muitos deles. Então não há como fugir disso. Precisamos pedir a Deus sabedoria. E esta última acusação, vou me ater um pouco mais a esta acusação e vamos dedicar uma atenção especial a esta acusação aqui. Irrelevantes, porque afirmar hoje a exclusividade de Deus não dialoga com as necessidades reais das pessoas. E é também uma acusação muitas vezes sincera por parte de pessoas que estão preocupadas porque esse Deus, não há uma proposta vinda desse Deus mais tangível, palatável, que venha para cuidar das minhas dificuldades, me ajudar nas minhas dificuldades, melhorar. Não vejo essa religião que fala tanto do bem, do amor, exercer uma influência positiva, mudar a vida das pessoas. Esses crentes não é uma religião que é irrelevante para mim. Eles são irrelevantes. E aí eu quero trazer aqui algumas citações do professor historiador Alderich Souza de Matos, historiador da Igreja Presbiteriana, que você vê aí na foto. No final do ano passado, ele escreveu um artigo com o título A Questão da Relevância. O que é mais importante? É ser relevante ou ser fiel? Tratando exatamente deste tema, deste assunto que agora está diante de nós na nossa revista. E ele diz lá no seu artigo, Deus redimiu e reuniu a igreja com 3 propósitos. Primeiro, a sua glória. E ele mesmo dá a referência que é Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Aí ele diz, o primeiro e mais elevado deles, dos 3 propósitos para os quais Deus redimiu e reuniu a igreja, o primeiro e mais elevado deles é a glória do próprio Deus Trino. O só lhe deu glória da reforma. Em um artigo recente, Mark Galli, editor-chefe da revista Christianity Today, argumenta que o ativismo missional das igrejas evangélicas tem obscurecido a sua paixão por Deus. A preocupação com os outros tem deixado em segundo plano o supremo outro. Então, veja que este é um problema. Mais à frente ele vai tratar da nossa missão. Veja, irmãos, que é um assunto tão importante que os teólogos, os estudiosos agora deram um novo termo que é missional. A igreja deve ser missional. Atentar para as necessidades das pessoas, ser relevante, se apresentar como uma proposta atrativa e relevante que realmente venha a atender as necessidades das pessoas, necessidades reais. E são muitos os estudiosos que têm já escrito sobre isso, mas não vamos falar sobre isso agora porque demanda muito tempo. Mas vejam a importância do tema. Então, nesse ativismo missional, muitas igrejas têm obscurecido sua paixão por Deus. Então, a igreja tem que pensar, em primeiro lugar, acima de tudo, na glória de Deus. Pensando na glória de Deus, o segundo propósito da igreja é ministrar a reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Que diz o seguinte, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5:18. Diz o professor Alderich. Em segundo lugar, à luz do Novo Testamento, a igreja existe para ser instrumento de reconciliação das pessoas com Deus e de educação na fé dos novos discípulos. Ela deve levar ao mundo aquilo que nenhuma outra instituição ou organização pode oferecer. Aquilo de que os indivíduos e a sociedade mais necessitam numa perspectiva ampla, profunda e duradoura. João Calvino se referiu à igreja no desempenho dessa função como mãe e mestra,
Ou seja, ela gera novos filhos para Deus por meio do evangelho e os nutre e educa durante toda a vida. Então, ministrar a reconciliação. Nós somos portadores de uma mensagem de restauração. É o que está escrito muito claramente em 2 Coríntios 5,18. Esta referência não está lá no artigo do professor Alderi, eu que coloquei. Então, veja. Ser instrumento de reconciliação das pessoas com Deus. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu esse ministério de reconciliação. Que as pessoas sejam reconciliadas com Deus por meio de Cristo, e nós somos sacerdotes no sentido de levar as pessoas a Deus. É um dos aspectos do que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Não significa apenas que o cristão é agora o seu próprio pastor, o seu próprio sacerdote, no bom sentido, não é? Não significa que a figura do sacerdote, do pastor, a autoridade eclesiástica não tenha mais importância, mas nós não precisamos mais, a rigor, como precisávamos, como os nossos irmãos no Antigo Testamento precisavam do sacerdote para poder achegarem-se a Deus, né? Por meio das ofertas do sacrifício, né? O sacrifício hoje é espiritual. Essa é uma doutrina muito empolgante e muito, muito bom falar sobre ela. Mas nós somos portadores desta mensagem. Pensando na glória de Deus, nós vamos agora cumprir com este chamado, esta vocação de exercer o ministério da reconciliação. E por último, o terceiro propósito para o qual Deus reuniu e redimiu a igreja é que nós vivamos os valores do reino. Mateus 5,16. Deixa eu abrir a Bíblia para ler com você. Eu estou aqui com a tradução Almeida, século 21, que diz assim, Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, ficou melhor aqui a iluminação, né? Espero que sim. E nossa luz resplandeça diante dos homens. Lembrando, irmãos, que 2 versículos antes, Jesus está dizendo que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Diz então o pastor Alderi. De modo subsidiário às 2 primeiras finalidades, ou seja, de modo auxiliar às 2 primeiras finalidades, a igreja deve proclamar e viver na sociedade humana os valores da verdade, da justiça e da solidariedade do reino. Então, memorize essa palavra, guarde essa palavra aí, viver, porque ela ainda vai ser importante no decorrer da nossa conversa aqui. Viver na sociedade humana os valores do reino. Se ela omitir as primeiras finalidades e ficar só com esta, corre o risco de se tornar uma espécie de organização não governamental e muito pouco eficiente, pois não tem a força e os recursos para promover a justiça social, que é, acima de tudo, uma tarefa dos governantes. Segundo o artigo mencionado no início, muitas igrejas estão se reinventando para serem comunidades de acolhimento, onde todos são bem-vindos, independentemente de suas convicções. Devemos ser isto, mas sem deixar de lado a glória de Deus e a proclamação do seu evangelho. Aí ele conclui o artigo, irmãos, dizendo: a igreja não é chamada prioritariamente para ser relevante, mas para ser fiel. Se ela preocupasse, como diz Alderi, em ser somente relevante, ou seja, de atender estas necessidades reais das pessoas, a necessidade, sobretudo, social, mas outras necessidades, como questões mais de cunho psicológico, sentimental, mental, enfim, de relacionamentos, e preocupar-se prioritariamente com isso, ela vai deixar de lado a sua vocação, seu chamado para anunciar as boas novas do reino. Ministrar a mensagem, anunciar a mensagem de restauração, de reconciliação com Cristo. Anunciar o evangelho propriamente dito. Que Deus enviou seu Filho, ele veio aos homens, os homens o rejeitaram, amaram mais as trevas do que a luz, e o homem está em pecado e precisa reconciliar-se com Deus. Então, esta é a mensagem principal da igreja. Então, nós devemos
sim, ser relevantes, mas sem esquecer nossa paixão por Deus, nossa glória de Deus, a glória de Deus, que é uma coisa que só a igreja pode fazer, a ONG não vai conseguir fazer, porque eles não são portadores dessa mensagem, é a igreja que é portadora desta mensagem. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Então, viver na sociedade os valores, na sociedade humana, os valores do reino. Vamos ver agora mais uma citação muito importante. Essa de Dallas Willard, importante filósofo, uma referência no que diz no assunto, quando o assunto é formação espiritual, santificação. Ele escreveu esse livro que, diga-se de passagem, é um clássico. A maior questão que o mundo de hoje enfrenta, com todas as suas necessidades aflitivas, é definir se aqueles que são confessional ou culturalmente identificados como cristãos se tornarão discípulos. Vou ler de novo que eu gaguejei, irmãos. A maior questão que o mundo de hoje enfrenta, com todas as suas necessidades aflitivas, é definir se aqueles que são confessional ou culturalmente identificados como cristãos se tornarão discípulos, alunos, aprendizes, praticantes de Jesus Cristo, aprendendo constantemente com ele como viver a vida do reino dos céus em todas as áreas da existência humana. Agora uma pergunta, esses discípulos transcenderão as igrejas a fim de se tornarem a igreja de Cristo, a fim de serem, sem força nem violência humana, seu exército poderoso lutando pelo bem no mundo, conduzindo as igrejas aos propósitos eternos de Deus? Lembra o que eu falei, irmãos? Viver. Esses que se identificam confessionalmente ou apenas culturalmente como cristãos, precisam se tornar discípulos, não apenas ser cristãos nominais, como a gente diz no popular, né? Todo mundo diz cristão de fachada. Não exercerão uma boa influência, não serão sal na terra, não verão as boas obras desses homens, consequentemente não glorificarão ao Pai. Consequentemente, a igreja não será relevante, será como só mais um ajuntamento, mais uma religião, tanto faz como tanto fez para quem está de fora nos assistindo, nos vendo de longe. Amém? Então, os irmãos entenderam aí, e esta é a mesma ideia, irmãos, que Timothy Keller defendeu lá no parlamento em Londres, ano passado, acredito, falei na igreja, que ele fez um discurso lá, dizendo que o cristianismo exerceu uma boa influência, ele é relevante, sempre foi, mas ultimamente tem deixado de ser. Por quê? Porque os cristãos deixaram de ser cristãos. E vocês que não são cristãos aqui na Europa estão impedindo que os crentes sejam crentes. Deixem eles ser crentes. E vocês que são crentes, sejam de fato crentes. E aí a gente vai ver o bom papel da religião cristã na sociedade. E uma última citação é essa de N.T. Wright, teólogo anglicano. Você pode não gostar dele, mas isso é uma questão mais para quem estuda teologia, né, irmãos? Que ele desenvolveu uma tese aí, a nova perspectiva sobre Paulo, mas deixando isso de lado, é um estudioso do Novo Testamento muito importante, e ele escreveu um artigo agora recente, há poucos dias, foi publicado na Ultimato, sobre a questão do racismo, né? Aí ele diz, o propósito era que nós fôssemos, e devemos ser, veja de novo a ênfase, viver, em nossas vidas pessoais e coletivas, pequenos modelos ambulantes da definitiva nova criação que Deus prometeu instituir e que ele estabeleceu de maneira categórica, quando elevou Jesus, o ungido, de entre os mortos. Nossa gloriosa vocação sempre foi essa: rejeitar o racismo e abraçar a diversidade da família de Jesus deve ser algo tão óbvio quanto orar o Pai Nosso, celebrar a Eucaristia ou ler os 4 evangelhos. Não é só uma regra a mais que devemos cumprir. Agora veja que interessante. É fator constitutivo daquilo que somos. O pastor Carlos Queiroz, aqui no Brasil, escreveu um livro também sobre o Sermão do Monte. O título é Ser é o Bastante. Então, irmãos, o que a igreja precisa para ser relevante, para exercer uma boa influência, para poder atender às necessidades reais das pessoas, ser atrativa, é não fracassar na nossa vocação, como diz N.T. Wright. A igreja fracassa no seu chamado, há um fracasso de vocação quando nós não somos o que nós fomos chamados para ser. Então, nós precisamos ser, obedecendo ao Evangelho, sendo fiéis às ordenanças, ao que Jesus nos ensinou, nós exerceremos uma boa influência
Me lembrei agora de um outro exemplo, a missionária Braulia Ribeiro, missionária do Mundo Batista, que trabalhou muitos anos na Amazônia e também entre povos do Havaí, daquela região. Eu não sei dizer exatamente o povo lá, não sei se tribos, mas o povo primitivo, natural daquela região do Havaí, daquelas ilhas ali. Ela trabalhou muito tempo como missionária lá. E ela tem um vídeo sobre isso no YouTube, você pode pesquisar, falando sobre essa mesma questão que o pastor Alderi também falou no seu artigo. O que é mais importante, ser obediente ou ser fiel ou ser relevante? Obediente ou relevante? Ela diz, nós precisamos ser obedientes. Na nossa obediência estará clara ali a nossa relevância. Sendo obedientes, nós nos tornaremos automaticamente, naturalmente relevantes. Então, assim acaba o nosso encontro de hoje. Espero que os irmãos tenham compreendido que essa mensagem encontre lugar no seu coração, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos finalizando a Escola Bíblica Dominical deste domingo, já no mês de agosto, e queremos agradecer a atenção, a participação dos irmãos, a tenacidade, o trabalho dos nossos irmãos professores, que estão sempre presentes e apoiando e sustentando a Escola Bíblica Dominical, a participação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e adultos também. Louvamos a Deus por suas vidas. A palavra do Senhor, em Isaías capítulo 42, verso 8, nos diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. É o ensino da palavra do Senhor para nós. Guardemos este ensino no coração, pratiquemos o que temos aprendido do Senhor através da sua palavra. Nós queremos orar agradecendo ao Senhor pela semana que se inicia, por esse dia em que nos reunimos online, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, cada casa, cada irmão, cada irmã, cada família. Queremos também orar pelos nossos irmãos que estão aniversariando. Ontem, o nosso irmão Gilberto, nosso colaborador, fez mais um ano, completou mais um ano de vida. Louvamos a Deus por sua vida. E na semana que se inicia, temos no dia 4 o nosso irmão Adoniran, presente, atuante na vida da Igreja do Senhor. Que o servo do Senhor receba do Senhor toda a orientação de vida para o seu trabalho, para o seu serviço na obra do Senhor e na vida familiar também. Louvamos a Deus pela nossa irmã Nevinha, que estará completando no próximo dia 6 mais um ano de vida concedido pelo Senhor. Que a irmã continue constante, perseverando no Senhor, ela e toda a sua casa. Louvamos a Deus por sua vida também. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Queremos, Pai amado, te agradecer pela ministração da tua palavra, pelo ensino que procede do Senhor para nós. Queremos, ó Pai, te agradecer pelos nossos irmãos que aniversariaram e que irão completar mais um ano de vida no decorrer desta semana. Suplicamos, ó Pai amado, a tua bênção de cura para os nossos irmãos enfermos. Suplicamos também, Senhor querido, o teu consolo e conforto para aquelas pessoas
que se encontram enlutadas em virtude, ó Deus, desta situação que estamos passando no nosso país e também no mundo inteiro. Senhor amado, nós suplicamos que o Senhor dê um basta nesta pandemia, que a vacina venha, Senhor, conforme o teu querer e que logo, logo, Pai amado, estejamos todos nós nos reunindo presencialmente com segurança. Abençoa, Senhor, a tua igreja, cuida de cada lar, ó Pai da tua igreja. Suplicamos pelos irmãos que estão retornando para os seus respectivos trabalhos, aqueles irmãos nossos, amigos, conhecidos, que estão trabalhando na linha de frente, ó Pai, todos eles envolvidos no combate a esta pandemia, os nossos conhecidos, irmãos, nossos amigos, familiares, da área da saúde e também da área da segurança pública. Cuida, Senhor amado, daqueles que se encontram e necessitam de empregos, que o Senhor abra as portas de trabalho para todos. Sustenta-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, se, Senhor querido, com a tua igreja, e que a tua igreja, Senhor, seja profundamente tocada pelo teu Santo Espírito, renovada pelo Senhor, dia a dia. Guarda-nos, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.